obrigado, muito bom dia. Eu agradeço a enorme oportunidade à Jerónimo Martins por poder aqui partilhar convosco convicções antigas e eternas sobre a nossa existência, a nossa comida, a nossa vida e aquilo que é o reflexo da nossa vida, que é a nossa paisagem. Agradeço ao Pedro Graça e à sua equipa, com o qual tenho uma enorme cumplicidade espontânea, uma coisa extraordinária e que permite que nós continuemos a trocar imensas ideias e imensas motivações. E agradeço sobretudo a este momento, que é um momento muito especial de resistência, de missão e de dignidade, que não podemos parar, independentemente do que nos está a acontecer. O que nos está a acontecer é óbvio. Nós não queremos aceitar isso, mas é óbvio. Nós entramos em todos os ecossistemas, nós comemos tudo e todos e nós, obviamente, enchemos-nos de vírus. Nada de novo, é cíclico. É cíclico desde que o ser humano passou a sedentarizar-se, que deixou de ser caçador-recoletor e deixou de se movimentar para ficar num sítio, ganhar todo o benefício disso com a organização e alguma certeza de alimento e de prosperidade e de futuro, mas, ao mesmo tempo, foi entrando progressivamente no domínio dos vírus. Hoje, com esta população que se aproxima dos 8 mil milhões de habitantes na Terra, o ecossistema está pressionado por todos nós e os vírus entram. Mas assim como entram, hão de sair e havemos de viver com eles. E havemos de viver com eles com este sentido de futuro. E por isso eu trago-vos hoje esta mensagem curiosa, com este nome curioso. E porquê? Porque isto é uma história de paisagens que emanam, que nós percebemos e vivenciamos histórias de pão. Que pão que toma o nome de broa no norte. É um pão que se mistura em todo lado e que é a base da nossa alimentação. E que depois se acompanha com uma gordura vegetal extraordinária, uma síntese absolutamente única, que é o azeite. E também de um líquido maravilhoso, fermentado a partir de uns frutos que neste território especial cresceram ao longo de milhares de anos e que foram trazidos de fora para cá e nós de cá para fora os levamos agora. E também o tal São Martinho, que é o homem de todos os tempos e do nosso momento. É o homem que nos veio trazer a história das castanhas e não só, mas a história de nós podermos partilhar e com pouco e com exiguidade podermos sobreviver e ser muito. É uma história que eu aqui vos trago de paisagens de pão. As paisagens do pão são recentes, têm 10 mil anos e ainda por cima num local muito especial do mundo que é este, Portugal, um território onde a terra é magra e pobre e não tem suficiente sustento para manter a sua população, logo desde o início. Mas, ao mesmo tempo, é uma terra curiosíssima. Está na transição entre a Europa temperada e o Mediterrâneo. É uma terra onde a maior biodiversidade do mundo ocorre, uma das maiores biodiversidades do mundo. Porquê? Porque é uma orla. É uma orla entre uma zona úmida e uma zona superárida. E é aqui que tudo acontece. E é aqui que também na última glaciação os povos se vão concentrar, o Homo sapiens, o Homo neanderthalensis, e se vão misturar. E é aqui que vai ser um dos mais notáveis melting pots do mundo. Hoje, isso é provado com os nossos geneticistas que discorrem e mapeiam toda essa movimentação. E é daqui que se vai para o Médio Oriente. Curiosamente, depois, o azeite domesticado, a carne domesticada, o pão domesticado é do Médio Oriente que vem para aqui. Depois, logo que nós nos sedentarizamos, começamos a deitar a mata abaixo para fazer paisagens de pão. O trigo é tão precioso como o ouro e só Lisboa se safa. Neste panorama, Lisboa e Val do Tejo, porque é onde está a enorme fertilidade, quer dos basaltos, quer dos aluviões que são procurados pelos romanos. Já que não com tanta sorte, o resto do país, pobrezinho, magro, de solos esqueléticos e muito declivoso, só aguenta centeio que vão mantendo as poucas legiões que aqui sacam todo o ouro que é possível sacar e que só hoje é que começa novamente a ser viável explorar pelas companhias tecnologicamente mais avançadas. Em grandes clareiras de cereal, que começam a iniciar o pré-deserto, começamos nós a evoluir. Mas boas notícias, porque na frescura noroeste e com a chegada e com a descoberta do novo mundo, um novo cereal altamente produtivo de verão chega a Portugal e dá uma paisagem completamente diferente. Já não seca como esta, mas uma paisagem regada e uma paisagem de verão. Para isso, todo o território muda e é socalcado para conduzir com grande perícia a água.
ela não pode escorrer em declives fortes e então o terreno tem que ser armado em socalcos para, ao longo de levadas e tanques, poder ser subtilmente distribuído em folhas de cultura e assim regar aquilo que vai ser um dos sucessos do noroeste português e hoje de grande parte de Portugal regado, o milho. O milho trazido por Colombo, que vai para Sevilha, mas em 1516 já está no Mondego. E é uma revolução absolutamente maluca do ponto de vista da possibilidade alimentar. O milho compensa o drama enorme que é não ter comida já no século XV e ter que ir para Ceuta encontrar os novos mercados de cereal. A obsessão do pão, da paisagem do pão, que é a nossa base alimentar. E hoje o milho modifica-se, sempre regado, mas com tecnologia, toma terras do sul, terras secas que antes não eram regadas de barros e cascalhos, mas que com muita fertilização e com muita intensificação se consegue obter resultados extraordinários e novas paisagens surgem, também excitantes, também reveladoras e desafiantes. Muitas destas paisagens já estão hoje a ser trabalhadas, apesar de hipertecnológicas, para serem paisagens que podem também acolher biodiversidade, como o vereador Sá Fernandes agora aqui disse. Não é só de passado que vivemos, mas sobretudo de presente e muito mais de futuro. O cereal, o pão, o trigo, a broa, vão também ser acompanhados por uma grande revolução, uma revolução que vai transformar um mosaico das terras alagadas, terras peludosas e cheias de malária, onde só pessoas com um fator especial de sangue conseguiam habitar. E peço desculpa pelo termo, chamavam-nos os pretos do Sado, porque são as populações africanas ou africanoides que, trazidas já pelos mouros, conseguiam nessa zona enfrentar a malária que só é debelada no início do século XX, estendendo o arroz até à região de Aveiro e tornando também uma das bases alimentares a par do pão para a nossa população. Tudo isto, obviamente, acompanhado por uma gordura, hoje chicarésima, uma gordura que muda o sentido do mundo e nos faz pensar a gordura da luz do mundo, a gordura que não era às vezes para comer, mas sim para dar luz aos pequenos espaços e às zonas até onde rezávamos e onde nos ligávamos com o transcendente. E toda a península, e sobretudo Portugal, é forçada à oliveira. A oliveira é nativa aqui, a oliveira silvestre, mas ela não é cultivada inicialmente a partir da oliveira brava. Ela é trazida daquilo que era uma das sedes da cultura do mundo, que era o crescente fértil e o Mediterrâneo. E aqui entra a história do Mediterrâneo. Nós não somos bem mediterrânicos. O termo dieta mediterrânica é até para nós um bocadinho estranho. É um bocadinho curioso, é da moda, é novo. Eu nunca cresci com ele. Também, como a Fátima dizia, não sei, dieta mediterrânica era uma coisa muito estranha. Era a minha avó cozinhar com um desfilar extraordinário de pratos e uma obrigatoriedade de diversidade, sob pena de grande julgamento crítico por parte da família, enfim, e da liderança masculina que fazia parte de toda a nossa maneira de viver há 50 anos, 60 anos atrás. E impunha, e ao mesmo tempo explorava essa enorme diversidade que se manifestava em pão, broa, grão, feijão, milho, toucinho, cabrito, borrego. Mas o azeite, extraordinário e que toda a gente gosta, implica isto, implica a intensificação também e implica a substituição do olival 7x7 por um olival praticamente que é uma sebe altamente podada e altamente aditivada de rega e de fertilizantes. Também aqui temos que fazer trabalho e há aqui uma enorme oportunidade, não é negá-lo, é simplesmente acompanhá-lo. Eu sou arquiteto paisagista, eu acredito na mudança pelo desenvolvimento e pela intervenção. E com estas paisagens novas, nós conseguimos fazer um novo pão e um novo azeite também que possa incluir a biodiversidade. Vinho velho, com mais existência. E há amigos meus que dizem, os povos distinguem-se entre aqueles que bebem vinho e não bebem vinho. Os povos distinguem-se entre aqueles que têm uma cultura própria e a cultura do vinho é uma cultura própria. De alimentação estupefaciente, o vinho manifesta-se na nossa cultura como uma enorme companhia quase indispensável. Ele é usado para suprir a falta de energia que existia. Esta nossa dieta é magra, esta nossa dieta é muitas vezes exígua, frugal. Hoje cheia de substância e de literatura, mas às vezes, e no passado, cheia de pobreza e de exiguidade. E às vezes de fome, e às vezes de impossibilidade. E daí também que a gente vá pelo mar fora buscar outras dietas e outros espaços onde possa compensar essa subnutrição. E o vinho esteve sempre presente,
porque ele acompanhava muitas vezes essa nossa pobreza e dava-nos força para cavar às 4 da tarde as vinhas, e dava-nos força para cavar as searas, e dava-nos forças para as mondas que não era possível serem feitas, provavelmente sem estarmos um bocadinho alcoolizados. Essa energia era dada e essa energia era gasta, e isso tinha consequências e também tinha festa. Esta é a paisagem das vinhas do Minho, onde a fertilidade é enorme nos campos quando comparada com os do Sul, e é tão disputada essa fertilidade que a vinha era empurrada para as bordas dos campos, tornando-se vinha de bordadura ou vinha de enforcado. Trazida esta moda pelos romanos também, as vinhas eram feitas crescer ao longo de árvores para otimizar o uso do espaço. Diferente e não cheia de água, a vinha do Douro vai surgir numa paisagem também improvável, num sítio de xistos estéreis, de xistos pouco férteis, onde nada acontece a não ser malária no fundo do rio. Mas, obviamente, o engenho humano e a nossa capacidade de inventar a partir da exiguidade é extraordinária. Também na paisagem mediterrânica isso acontece. Em zonas muito pobres acontecem muitas espécies porque elas se especializaram com grande frugalidade a explorar as diferenças e ter oportunidades de vida. E isso é absolutamente extraordinário e é esse mosaico de enorme diversidade e acontecimentos estéticos que nós experimentamos e que se vão traduzir em substâncias também muito diversas. Pois este é o Douro e foi aqui que se inventou o vinho fino. É um vinho aditivado, é uma paisagem de vinho maduro, mas sobretudo de vinho acrescido de um valor, acrescido de IVA, que pode ser vendido para aqueles que o puderam pagar. E assim, uma paisagem de impossibilidade tornou-se uma paisagem de possibilidade. Claro que para isso é o esforço humano que teve que domar o enorme declive e socalcar o Douro, não para regar, mas para, sobretudo, nos poder sustentar e não cairmos no declive do monte. Mais forte, mais fácil, ao sul, no Ribatejo, no Cartacho e no Val do Tejo, que até era um nome diabolizado, o vinho do Ribatejo ficou tão mal visto que desapareceu, hoje chama-se Tejo, para exatamente não entrar nesses problemas graves. Também há vinho por todo lado e belíssimo, e nós hoje atingimos níveis altamente sofisticados nesta matéria, com toda uma estratégia enológica e de conhecimento. O conhecimento é sempre a salvação, e é aqui que os portugueses podem, com toda a segurança, investir, porque aqui se abrirão os caminhos do futuro, tal como as caravelas os abriram no passado. Por todo o lado, nós conseguimos fazer crescer a vitis vinífera até nas difíceis ilhas dos Açores, quer pelo seu clima, quer pelos seus vulcões, e hoje e para sempre temos, e desde sempre, um vinho que alimentou Quesares e alimenta futuro. Mas também queijo. E nas terras altas, onde praticamente a vida é difícil e a partir da cota 700 neva e as populações tinham tendências marxistas, entre aspas, se aglutinavam em grupos comunitários, não porque fossem ou tivessem alguma literacia, mas sobretudo porque precisavam. A exiguidade e a falta e a neve impunham essa decisão e surgimos as paisagens do queijo. Paisagens também fantásticas e também com um produto fantástico. Mas o queijo não era comido como nós hoje o comemos. O queijo era uma essência quase que se comia no fim da refeição, como complemento e até quase como algo para nos estimular a continuar. Não era com as fatias enormes, nem com as aberturas no centro da queijo da serra que nós comemos à colherada no Natal que isso se passava. Não, era precisamente cortado, sobretudo seco, e precisamente distribuído com grande parcimónia, de modo a que pudesse chegar durante muito tempo. É que isto, os cervonais, ou seja, as ervas que alimentam aquelas ovelhas especiais, que dão aquele leite especial, que dá aquele queijo especial, é algo de verdadeiramente raro e extraordinário. Mas também estas ovelhas que aqui está, são as serranas, acabam por movimentam-se praticamente desde Bragança a Porto Alegre e que vão depois também ser trazidas para muitos sítios. E nos calcários também surgem queijos extraordinários e muito especiais em zonas onde a pobreza e a secura estival se manifesta, até ao paraíso da Serra da Arrábida. Praticamente um dos lugares onde os naturalistas nórdicos diziam que Deus tinha aberto a porta do jardim, pela diversidade tão grande que encontravam e um caráter sempre verde e fragante que acompanhava ao longo do ano. Mas as paisagens do xisto e da chanfana contam também histórias dessa nossa exiguidade neste mundo da proteína pequena, que acompanham também com o mundo de uma proteína de
aroma para dar os enchidos. E aqui, esta é uma das paisagens mais notáveis do país, com os seus montados. Ao abrir a mata de carvalhos que resistem à secura e não pode ser muito aberta, senão há uma enorme degradação do solo, nós conseguimos ter um equilíbrio extraordinário entre árvores e coberto vegetal que pode sustentar rebanhos e varas de porcos. Porcos para dar toucinho, para dar gordura animal, para dar banha, e porcos para aromatizar comida, e eventualmente lá nas festas há algo mais substancial, como o rojão, como a febra ou como a carne verdadeiramente de quantidade. Acompanhado de outra proteína pequena, o borrego. A razão para nós termos rebanhos não era para ter carne. A razão para nós termos rebanhos era para ter adubo, que é qualquer coisa de extraordinariamente incompreensível. É quase contraintuitivo. Nós tínhamos rebanhos porque não tínhamos fertilidade do solo e o gado pequeno alimentava os solos com os seus excrementos. Nesse processo dava alguns borregos, nesse processo dava alguma lã e nesse processo dava o queijo que acompanhava o pão e que acompanhava o feijão para a nossa alimentação. Velhos, os castanheiros, eram uma fonte extraordinária de hidratos de carbono, trazidos, domesticados pelos romanos, apesar de serem nativos em Portugal, vão colonizar grande parte do país e só a partir do século XVIII retraem também com um vírus e com uma doença para o seu solar de altitude nas terras frias do norte de Portugal. E é aqui que também entra o São Martinho, o tal da capa, o tal do vinho e da castanha, e sendo um dos produtos mais nutritivos e hoje mais requintados. Estamos aqui nas paisagens dos magustos, nas paisagens da castanha pilada, mas também na paisagem do marron glacé. É conforme, é como quiserem, e daí a tal possibilidade. Mas, em muitíssimo poucos sítios de Portugal, há a grande proteína. Este é o noroeste, onde a precipitação atinge valores notáveis, onde chove imenso e onde há possibilidade de termos vacas. E onde há vacas, há riqueza. E estas são as vacas que alimentaram, praticamente até ao século XVIII, um dos nossos circuitos mais notáveis económicos, como a exportação de carne para a Inglaterra através do Porto de Vieira do Castelo. E é nesse Porto de Vieira do Castelo que as lavradeiras, ao trocarem a carne, recebiam as tais libras que ornam os seus peitos e que ornam as suas orelhas e que ornam os seus baús. E isso é destas paisagens, das paisagens das vacas barrosãs, das paisagens das vacas cachenas, das paisagens das vacas minhotas, carregadas de interesse e força, sobretudo para trabalho, mas mantidas por uma erva que cresce sempre e por uma paisagem das mais belas também de Portugal, de mosaico, em que bolsas e campos se interpenetram para criar uma sensação de parque quase projetado por artistas. E depois, novamente, a magreza do fruto seco, e a magreza do Algarve, e a magreza do Douro, e a magreza de Trás-os-Montes, onde a amêndoa nos ocupa, mas também a nós. E este é o mesmo Algarve, e estes são os mesmos frutos. E há bocado falou-se no abacate, e falou-se na produção intensiva, que hoje é a amêndoa, pistácios, abacate, nozes, todas hiper-regadas, intensivamente cultivadas. E nós precisamos delas, mas precisamos de as integrar, precisamos de as compartimentar em sebes de espécies autóctones para diminuir a incidência e o impacto do seu cultivo. Mas aqui também o mar. Mas não se iludam, o nosso mar é também, como a nossa terra, de uma severidade. Lisa a costa e uma plataforma continental a variar rapidamente impede portos e impede facilidade. Daí que Lisboa seja, logo desde sempre e desde o início da nacionalidade, um porto incontornável. Ela deseja imediatamente ser retomada por todos, reconquistada pelos reis cristãos, porque era a única forma de chegar facilmente ao mar. Os outros enfrentavam ondas e morriam na praia, na famosa arte chávega, para a paisagem da sardinha. Esta é um dos nossos maiores sustentos alimentares. A gordura do peixe, a proteína do mar, aquela que nestas águas frias e bravas, quase insuportáveis, só ultrapassáveis com o bulinar da caravela, nós conseguimos chegar ao mundo e, ao mesmo tempo, conseguimos chegar ao nosso presente. E também, longe, longe em terras frias, vamos buscar isto. Isto é o bacalhau. Isto não é uma história de gourmets, nem é uma história de Natal. É uma história de fome. Nós não temos proteína suficiente em Portugal, nós não temos comida suficiente em Portugal e temos de ir buscá-la onde ela existe. Terra Nova. É provável que sejamos um dos primeiros europeus a chegar ao lado de lá. Talvez com os vikings, vá. Não, isso é muito contado na história.
até o próprio retriever do labrador, os cães que são tão interessantes na nossa vida, hoje se começa a dizer que provavelmente vêm dos pescadores portugueses, provavelmente são chamados cães de São João, provavelmente porque está ligado à história da nossa resistência. E até nas rias, zonas baixas, nas lamas dos sapais, nós vamos buscar todo o sustento e inventar criatividade incrível, como o mexilhão, a ameijoa, o lingueirão ou navalheira, consoante estamos na ria de Aveiro ou na ria de Faro. E aqui complementa-se com arroz e com pão também, para uma alimentação rica, aromática e de compensação. E também aqui, apesar de eu ter enganado o slide, eu aqui queria chamar a paisagem do polvo e não a paisagem da ameijoa. A paisagem do polvo já não é tão visível, porque ela é mais subaquática e nós, animais terrestres, não a vemos. Mas é uma paisagem que também, sendo retirado da orla marítima, vai acompanhar todo Portugal, muitas vezes em situação festiva. Ou aquela que já desapareceu como a paisagem do atum, ainda presente em zonas reconstruídas das armações do Algarve. As armações de atum, que hoje são praticamente uma memória e que constituíam também uma grande dispersão alimentar. Mas agora a paisagem algumas delas não são tão belas, nem sugestivas, nem inspiradoras como aquelas que eu mostrei. Estas são as paisagens da modernidade, as paisagens da intensividade, as paisagens de todos nós termos e entrarmos no supermercado e encontrarmos prateleiras recheadas de luxo, recheadas de possibilidade. É luxo a mais para o nosso dia-a-dia. Mas isto tem um preço, e este é o preço. É o preço da intensividade, e é um preço do desafio. É o preço de termos uma paisagem de porcos, de vacas e de milho, carregada de antibióticos ou não, carregada de possibilidades ou não das espécies serem viáveis e de elas poderem ser compradas. Não sei, se calhar a comida é barata demais. Também o futuro acaba por ser promissor e acaba por dar outras coisas. Entre estufas e agricultura de precisão e agricultura intensiva, temos um longo caminho a percorrer e nas cidades, Sr. Vereador, vamos ter provavelmente isto. Se calhar Lisboa daqui a 10 anos, 20, 30, estará coberta de estufas ou não sei, para uma produção intensiva, porque o interior vai se desertificar. E se calhar vamos ter coisas destas ou não, ficção científica. Está mais, qualquer estufa é esta imagem que eu vos falo. Mas a mensagem que eu vos quero trazer, e com ela eu termino a minha alocução, é que não há futuro sem planeamento, não há futuro sem frugalidade. E não há futuro sem que nós possamos todos pensar que, para atingir níveis de complexidade, níveis de diversidade e níveis de equidade, nós temos que ter um fino planeamento da alimentação, de modo a que toda esta lógica do Mediterrâneo e o Atlântico se consiga perpetuar em saúde, em possibilidade e também em modernidade. Muito obrigado pela atenção.